Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui agora para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de História para vocês aí do quarto ano. E a gente vai estar agora, tá? Dando continuidade aqui ao conteúdo, tá legal? Falando agora sobre os caminhos para as minas, tá? Veja bem, meus queridos. A exploração dos metais preciosos foi uma das atividades econômicas que estimulou o deslocamento populacional para a região das minas. Para abastecer os moradores das regiões das minas, haviam chamados tropeiros. Que eram os tropeiros? Pessoas que conduziam mercadorias no lombos de animais, de mulas e burros, tá? Pelo meio do mar. Lembrando que nessa época aqui das minas, no Brasil, não haviam estradas, não haviam transportes, tá? O único meio de transporte que existia era a tração animal, no caso, só animais, mulas e burros, tá bom? Então nessa época, tá, os tropeiros colocavam várias mercadorias e levavam para as regiões das minas, mercadorias como produtos alimentícios, tá bom? Para higiene pessoal. Então assim, eles colocavam esses materiais em jacá, no lombo dos animais, e saíam pelo meio dos matos, as tropas de burro conduzindo jacá mercadorias até chegar às regiões das minas. E nesse caminho eles iam abrindo a floresta, tá bom? Formando caminhos que mais tarde vieram a se destacar, também a se, digamos assim, foram reconhecidos alguns desses caminhos, tá? Mais tarde, durante o período crescente de exploração aqui no Brasil, esses caminhos de mulas que eram feitos pelo meio do mato foram abertos e transformados em caminhos para passagem dos primeiros carros, tá? Caminhos que viraram estradas mais tarde, que ligava uma região a outra, por exemplo, tá? Muito bem. Haviam os tropeiros que eram comerciantes e as monções. Monções eram expedições que transportavam mercadorias para a mina por meio de rotas fluviais, ou seja, balsas e barcos, pequenas embarcações como canoas. Os comerciantes colocavam algumas mercadorias e iam pelo rio, tá? Até chegar nas regiões onde estavam as minas. E aí, lá, essa mercadoria era desembarcada e vendida para as pessoas que trabalhavam nessas minas, tá? Então, assim, foi um período difícil aqui para o Brasil, mas um período importante aí no desenvolvimento do nosso país. Veja bem, a pecuária. No início da colonização, a pecuária era utilizada para o transporte de cana-de-açúcar e para movimentar moendas. Só lembrando que o gado foi trazido para o Brasil na época da produção de cana-de-açúcar. Por quê? Veja bem, no engenho de cana-de-açúcar tem um aparelho chamado, ou digamos assim, um equipamento que é chamado de moenda. Na verdade são vários rolos, ou vários silos, como você queira chamar, que vão girando e fazendo atrito entre eles, tá? O que acontece? Para que eles girem, é preciso uma força muito grande para mover uma vara para fazer esses silos ficarem rodando. Eles vão rodando, imprensando qualquer coisa que passar entre eles, tá? Então o que acontece? Nesse caso da cana-de-açúcar, no engenho de cana-de-açúcar, era colocada, os silos eram usados, tá? Que era chamado de moenda, para imprensar a cana, para dela retirar o caldo, que era esse caldo que era feito a cana-de-açúcar, tá? Ou melhor, que era feito o açúcar, tá? Por esse caldo, que no caso nós chamamos de garapa, tá? Ou caldo de cana, era justamente daí que era cozinhado nos fornos de alta temperatura e transformado em açúcar. Então assim, para mover as moendas era preciso uma força muito grande e nenhum humano conseguiria, digamos assim, girar o dia todo essas moedas porque pesavam muito. Então usava-se o gado, tá bom? Pegava-se duas cabeças de gado, geralmente do mesmo tamanho, da mesma altura, colocava entre elas um jugo, tá? Para que os animais permanecessem alinhados e eles ficavam girando ali em torno daquelas manivelas, tá? Daquela moenda. E aí, conforme eles iam caminhando no entorno ali da moenda, rodando o dia todo ali na moenda, as canas-de-açúcar iam sendo imprensadas, as pessoas iam imprensando a cana-de-açúcar e retirando o caldo
para fazer o açúcar, tá bom? Então, nesse período aí, o gado foi trazido para o Brasil com esse fim. Mas aí o gado começou a se desenvolver muito bem aqui no Brasil. E aí começou a se reproduzir. E aí, automaticamente, com o bagaço da cana, ou seja, a casca prensada da cana, que já não tinha mais o caldo, era só a casca praticamente seca, tá? Era servida ao gado como ração. E uma ração de ótima qualidade para o gado. Então, o gado se adaptou muito bem aqui no Brasil. E aí começa o período da pecuária no Brasil, tá bom? Com o passar do tempo, o gado passou a ser utilizado para fornecer carne e couro, tá? Para todos os habitantes da colônia. E aí a pecuária começou a ser introduzida no Brasil, começou a se desenvolver muito bem. E talvez até funcionando aí como uma atividade extra junto com o açúcar. Trabalhando na criação de gado. Veja bem, os vaqueiros eram os responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção das fazendas. Então, os vaqueiros, eles se encarregavam de cuidar do gado, tá bom? E eles trabalhavam o dia todo no manejo com o gado. Às vezes se embrenhavam no mato atrás de novilhos perdidos, que fugiam dos rebanhos, e eles adentravam no mato aí, iam buscar esses animais, e às vezes entravam, enfrentavam a mata fechada, correndo em cima do cavalo, tá bom? Atrás de um novilho, e acabava trazendo aquele novilho até chegar ao curral. Então, uma época, né, para quem gosta desse tipo de atividade, que ainda hoje existe, tá, em alguns lugares, é uma época de ouro aí para quem gostava de cuidar dos animais, de lidar do manejo aí com o gado. Veja bem, o ciclo da borracha, outro período muito importante na história do Brasil, tá? O auge da exploração do látex, só para você saber, o látex é um leite grosso, tá? Extraído da planta da seringueira, que foi plantada por povos nativos indígenas aqui no Brasil e que se adaptou muito bem. Por quê? Porque já existia no território, tá? Era uma planta nativa daqui. E aí ela apenas foi espalhada no território pelos povos indígenas. E aí, o que acontece? Nesse período aí, o látex no Brasil ganhou notoriedade. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, ficou conhecido como ciclo da borracha, ou seja, o período em que o látex, a exploração das seringueiras, ganhou notoriedade, tá bom? Aqui no Brasil. Então, garotos, nesse período aí, tá? O Brasil começou a explorar não só as drogas do sertão, que eram produtos extraídos da floresta amazônica, tá? Mas começou a adentrar em outras áreas, exploração de outros produtos, tá? A agricultura no Brasil começou a se diversificar e o extrativismo da mesma forma. E aí não era mais só a cana-de-açúcar, o gado, tá? Já tinha outras atividades extras sendo desenvolvidas. E o Brasil, como sempre, é um país com uma riqueza muito grande na questão natural, tá bom? Então, a borracha começou a ganhar notoriedade nessa época, usando aí a mão de obra de colonizadores no processo de extração de borracha e colocando o Brasil como o maior produtor de borracha do mercado, né? Não só nacional como internacional também, tá bom? Veja bem, a vida em meio à mata. Os seringueiros eram as pessoas que trabalhavam na extração do látex da seringueira, tá? Viviam na selva em cabanas improvisadas. Imagine viver no meio da mata em uma cabana, correndo risco de ataque de animais perigosos, como naquela época nas matas brasileiras nessa época aí havia uma grande quantidade de onças, né? Animais perigosos, cobras muito grandes, tá? Havia nessa época aqui animais muito perigosos nas matas. E aí eles viviam em cabanas, tá? Feitas com madeira e palha. Era muito perigoso. Por quê? Porque os nativos já tinham uma certa habilidade no manejo com esses animais, tá? Eles já sabiam se defender muito bem. Mas o colonizador, que vinha de outros países, eles não tinham conhecimento tão apurado de como lidar com esses animais. Geralmente usavam armas de fogo, mas às vezes os animais vinham pela madrugada. Então, assim, o ataque era constante, tá? E não havia, assim, uma forma de defesa eficaz, tá? Então, assim, foi um período muito difícil, mas que proporcionou grande riqueza com a extração do látex aqui no Brasil e automaticamente uma época
que fez com que novos horizontes no Brasil fossem, digamos assim, desenvolvidos e explorados. Outras áreas na economia do Brasil que começavam a se despontar aí e que até hoje essa atividade extrativa, tá, continua acontecendo por todo o Brasil, que é a extração do látex, tá bom? Veja bem, o problema da seca. A partir de 1930, a migração de nordestinos se intensificou muito em direção ao sudeste, né, ao sudeste do Brasil, fugindo aí da seca. Essas pessoas partiam com o sonho de encontrar trabalho e uma vida melhor. Veja bem, queridos, foi o período da época do êxodo rural, tá bom? Nesse período aí, o problema da seca, como vocês podem ver a imagem aqui, foi a época em que os retirantes, que eram essas pessoas que saíam do Nordeste e iam em direção aos grandes centros econômicos em busca de trabalho, tá? Ficaram conhecidos na história do Brasil. Veja bem, houve uma seca muito pesada aqui no Brasil na década de 15, tá bom? Muitas famílias passam necessidade no sertão nordestino. Então, muitos pais e famílias reuniam tudo que tinham, ou o pouco que tinha, deixavam a propriedade, deixavam tudo, casa, o pouco dos recursos que tinha, deixavam na sua terra natal e iam para o sul e sudeste do Brasil, tá? Que eram as regiões mais desenvolvidas, em busca de melhores condições de vida para as suas famílias, tá bom? Em busca de trabalho. E muitos deles conseguiam trabalho e conseguiam se desenvolver muito bem, mas outros não conseguiam. E aí as cidades começaram a crescer pelo grande número de pessoas que chegavam, tá? E aí surgiram as favelas. Ou seja, eles não encontravam mais residência no centro da cidade e se obrigavam a viver em lugares, terrenos inadequados, em torno das cidades, tá bom? Essa época aqui do Brasil foi a época do êxodo rural. Êxodo rural, a saída do povo do interior, tá? Indo em direção às cidades. Ou seja, as pessoas deixavam a zona rural e iam em direção à zona urbana na busca de melhores condições de vida, trabalho e saúde, tá bom? Também educação, escola para seus filhos. Meus queridos, tudo isso foi o conteúdo de história, tá bom? Esperamos que você tenha compreendido. Primeiro a gente tentou sintetizar aqui as coisas principais, provavelmente aquilo que a gente pode vir a trabalhar numa prova. Não deixem de estar repassando isso aí. Respondam essas tarefas. Veja bem, as tarefas estão na página 254 a 258. Façam todas essas tarefas, respondam, porque nas próximas aulas a gente já vai estar corrigindo, tá? Então assim, não percam tempo, respondam a tarefa, porque daqui a pouco a gente vai estar voltando aí para corrigir essas tarefas. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.